Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos conhecer um pouquinho do comportamento dos números. É isso mesmo, nós vamos estudar números. Parece brincadeira, né? É matemática. Então, mas nós vamos ver que são números primos, compostos e vamos estudar um pouquinho de divisibilidade e trabalhar mais um pouquinho com os restos na resolução de problemas. Antes de nós começarmos com os problemas, nós vamos definir algumas coisas já no comecinho do nosso encontro que a gente vai utilizar durante a aula. Primeiro, nós vamos trabalhar só com números naturais. Então, quando eu falar sobre números, eu estou me referindo apenas aos números naturais. Então, não entra número com vírgula, números decimais, números negativos. E nós vamos definir o que são números primos e compostos já de cara agora. Então, olha só. Números primos, na nossa definição aqui, nós vamos entender que são aqueles que não podem ser representados como a multiplicação de dois números menores do que ele. Quando eu falo em número primo, eu estou tirando o 1 da jogada. Tá? Então, é do 2 para cima. Agora, com referência a essa definição, por exemplo, o número 7. Eu consigo representar o 7 como a multiplicação de dois números menores que ele? Não, eu conseguiria fazer 1 vezes 7. Só que o 7 é igual ao 7, não é menor. Então não vale essa multiplicação. Tá? E aqui nós temos os números compostos, que são aqueles que podem ser representados como a multiplicação de dois números menores do que ele. Então o 10, por exemplo, é um número composto, porque eu posso fazer 2 vezes 5, que dá 10, e tanto o 2 quanto o 5 são menores do que o 10. Nesse encontro de hoje, muitas coisas vocês já viram em sala de aula, mas nós vamos procurar fazer diferente do que vocês fazem no ambiente escolar. Por exemplo, números primos e compostos vocês conhecem desde o 6º ano, porém com aquela definição de que o número primo é aquele que só tem dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Então nós já colocamos uma definição diferente, porque nós vamos trabalhar coisas de maneira diferente. Por exemplo, aqui ó, coloquei para a gente o número 420. Esse número é primo ou é composto? Bom, dá para perceber logo de cara que ele é composto, né? Ele é divisível por 10, ele é divisível por 2. Só que aqui eu vou fazer uma brincadeirinha. Eu vou começar a separar o número por multiplicação de outros dois menores. Começando aqui pelo 420, o que acontece? Eu vou criar uma multiplicação onde esses dois números multiplicados têm que dar 420. Então, por exemplo, 42 e 10. Se eu multiplicar 42 vezes 10, vai dar 420. E agora eu vou continuar a minha brincadeirinha, tanto com o 42 como com o 10. Eu vou continuar fazendo multiplicações de números menores, até que eu não consiga mais. O que acontece quando eu não conseguir mais? É sinal que eu cheguei num número primo. Então vamos lá. O 42, eu consigo fazer, por exemplo, 7 vezes 6. 7 vezes 6 dá 42. Do outro lado, 10, eu consigo fazer 2 vezes 5. Aqui nós já vamos ter alguns números primos. Na hora que eu for tentar uma multiplicação de dois números menores, tem alguns aí que eu já não vou conseguir. Então vamos ver. O 7. Conforme a gente comentou até no começo do encontro, o 7 não tem dois números menores que eles, que multiplicados vão ficar 7. Então eu vou circular porque ele já é um número primo aqui. O 6 eu consigo. Vai ser 2 vezes 3, que vai dar 6. O 2 não consigo, tá? Ele é o menor número primo de todos, o número 2. E o 5 eu também não consigo, dois números menores que multiplicados vão dar 5. Estou circulando aqueles que são números primos. Aqui sobrou o 2 e o 3. Também é o caso de mais dois números primos. Com essa história, eu vou definir o DNA do número 420, né? A radiografia, como que ele é formado. Então olha só, meu número 420, ele é formado pela multiplicação desses números primos. Então eu tenho 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 7. E a gente pode até consertar, porque 2 vezes 2 a gente pode representar como uma potência. Então 420, ele vai ficar igual a 2 elevado a 2, vezes 3, vezes 5, vezes 7.
E eu gosto de falar que esse aqui é o DNA do número 420, porque só o número 420 é formado por esses primos aqui. Os números diferentes de 420, que são compostos, não vão ter essa mesma formação do número 420. É a única dele. Esse é o princípio fundamental da aritmética e é uma das coisas que a gente vai usar no encontro de hoje, tá? Trabalhar com o número no seu DNA. Vamos ao primeiro probleminha, um probleminha de divisão. O número 2 elevado a 9 vezes 3 é divisível por 2? Repara que eu não sei que número é esse, porque ele está na forma do seu DNA. Ele está escrito como multiplicação de números primos. Então ele é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes a repetição do 2, vezes o 3. Será que esse número é divisível por 2? Então, eu não preciso conhecer o número na sua forma original para saber se ele é divisível por 2. Aliás, quando ele vem assim, no formato de números primos, é muito mais fácil de eu analisar se ele é divisível por 2. O que ele precisa ter para que ele seja divisível por 2? Ele precisa pelo menos ter um número 2 na sua formação. Porque se ele tiver um número 2 na sua formação, eu vou conseguir dividir ele por 2. Uma outra maneira de enxergar isso é a gente utilizar as propriedades da potência. Porque veja só, 2 elevado a 9, eu posso escrever de uma nova maneira. Eu posso escrever 2 elevado a 8 vezes 2. Porque na multiplicação de potências de mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes. Nós vamos somar 8 mais 1 e dá 9. Então o que acontece quando eu vou fazer esta divisão desse número por 2? Eu posso escrever o 2 elevado a 9 desta maneira, vai ficar 2 elevado a 8 vezes 2 vezes 3, tudo isso dividido por 2. E aí eu vou simplificar. Vou simplificar esse 2 com esse 2. E o resultado vai ser o quê? 2 elevado a 8 vezes 3. Esse é o resultado da divisão. Ou seja, é um número natural. Então a gente pode afirmar que 2 elevado a 9 vezes 3 é divisível por 2, sim. Agora uma nova situação. O número 2 elevado a 9 vezes 3 é divisível por 5? Nós já vimos que ele era divisível por 2. E por que ele era divisível por 2? Porque no seu DNA, na sua formação decomposta em números primos, aparecia um 2. Aliás, aparece mais do que um 2. Aparece 9, né, deles. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E ele tem um 3 aqui também. Agora, eu posso dizer que esse número, que eu nem sei qual é, mas eu sei o seu DNA. Eu posso dizer se ele é divisível por 5? Posso dizer. O que ele precisa ter para ser divisível pelo 5? Ele precisa de um 5 aqui no seu DNA. Por quê? Porque o 5 é um número primo. Tá? Se não tiver 5 aqui na sua formação, é sinal de que ele não é divisível por 5. Mesmo que a gente tentasse montar essa conta, 2 elevado a 9 vezes 3 dividido por 5, eu teria que arrancar um 5 aqui de cima para poder fazer o corte. A única coisa que eu poderia tirar aqui, ó, por exemplo, pegar um 2 e multiplicar com 3. Só que isso vai dar 6, não vai dar 5. Ah, eu pego o 2 e multiplica pelo um outro 2, já que eu tenho 9 deles aqui. Não dá, vai dar 4. E não vai dar mesmo, porque 5 é um número primo. Não existem dois números menores do que o 5 que vai dar a multiplicação 5. Então aqui, neste caso aqui, o número não é divisível por 5. O número 2 elevado a 9 vezes 3 é divisível por 8? Bom, agora nós vamos ter que pensar um pouquinho mais, porque o 8 não é um número primo. Né? Eu consigo, por exemplo, fazer 2 vezes 4 que dá 8. Então se eu consigo, é sinal que ele é um número composto. Então, o que tem que ter aqui no número para que ele seja divisível por 8? Eu vou ver como é que é o DNA do 8 e vou ver se no DNA do 8 tem todos os elementos aqui desse número. Então vamos lá. Vamos fazer aquela brincadeirinha do começo do encontro. O 8 eu posso chamar de 2 vezes o 4. Então ele é um número composto. Esse 2 já é um número primo, vou circular. Agora o 4 o que é? O 4 é 2 vezes 2, que vai dar 4. Bom, então fechou aqui o DNA dele, né? Porque o 2 é primo, o 2 é primo. Ou seja,
Esse nosso número 8, ele é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que a gente vai se acostumar a fazer isso em forma de potência. Então vai ficar 2 elevado a 3. Ou seja, eu preciso que o meu número aqui tenha pelo menos 3 2 no seu DNA. E ele tem, né? Ele tem 9. Então o número é divisível. A gente poderia até complementar aqui fazendo o quê? 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 3, porque eu posso somar 6 com 3, que vai dar 9, vezes 3, dividido por 8, que é 2 elevado a 3. E aí eu consigo fazer a simplificação deste com este, e o resultado da divisão é 2 elevado a 6 vezes 3. Então, sim, o número 2 elevado a 9 vezes 3 é divisível por 8. O número 2 elevado a 9 vezes 3, ele é divisível por 9? Bom, acho que já deu para a gente ver o que nós temos que procurar no 9 para saber se ele é divisível ou não. Então, o 9 é um número composto. Nós vamos ter que ver a formação do 9. Claro, para números pequenos como 9, a gente já começa a pegar uma certa prática, já consegue enxergar o DNA dele sem ter que fazer a brincadeirinha de procurar números menores que multiplicados vão dar igual a ele. O 9, ele é igual a 3 vezes 3. São dois números primos, né? O 3 é um número primo. Ou seja, o 9, ele é 3 elevado a 2. Eu preciso que apareçam 2 3 aqui no DNA do nosso número. Acontece que ele não tem. Ele só tem 1, tá? Então, na hora de dividir, o que vai acontecer? 2 elevado a 9 vezes 3, dividido por 3 elevado a 2, eu não vou conseguir fazer essa simplificação. Por quê? 2 elevado a 9 vezes 3, eu tenho que dividir por 3 vezes 3. E aí eu consigo simplificar um 3 com um 3. Mas o outro vai ficar sobrando lá embaixo. E aí não vai dar uma divisão exata. Então ele não é divisível. Tá? 2 elevado a 9 vezes 3 não é divisível pelo número 9. O número 2 elevado a 9 vezes 3 é divisível por 6? Então vamos lá, o 6 é um número composto, então eu vou ter que ver o DNA do 6. Pelo DNA do 6, eu já vou saber identificar se dá para dividir 2 elevado a 9 vezes 3. Bom, o 6 também está fácil, né? O DNA dele é 2 vezes 3. O 2 é número primo, o 3 também. 2 vezes 3 dá 6. O que eu preciso então? Eu preciso que aqui tenha um 2 e um 3, né? Pelo menos. E aí tem, né? O 2 eu tenho sobrando e o 3 eu tenho 1, que é o mínimo que eu precisava. Então sim, tá? O número 2 elevado a 9 vezes 3 é divisível por 6. Vamos analisar essa situação. Repara que hoje nós vamos pensar bastante, né? Porque nós estamos estudando o comportamento dos números. Então olha só. Se o número for divisível por 4 e por 3, então ele tem que ser divisível por 12. Tá? O que acontece? Tem um número qualquer que eu não conheço, eu sei que ele é divisível por 4 e também sei que ele é divisível por 3. Isso indica para a gente que ele tem que ser necessariamente divisível por 12? Então vamos analisar DNA do 4 e DNA do 3. DNA do 4, o 4 é igual a 2 vezes 2. O 3 é um número primo. Então o que acontece? Esse número que eu não conheço, ele tem que ter no seu DNA pelo menos esses 2 e pelo menos esse 3. Ok? Ele tem que ter. Senão, não daria para dividir por 4, que são esses 2 vezes 2, e não daria para dividir por 3 também, porque ele não teria esse fator 3. Então, na verdade, acontece que seja qual for esse número, ele vai ser divisível por 12 sim. Por quê? Na sua formação, ele tem que ter 2 vezes 2 vezes 3, que dá 12. Então isso aqui dá 12. E aí o complemento dele pode ser qualquer outro número, não importa.
Porque eu vou conseguir cortar, vou conseguir simplificar esse 12 por 12. Então vamos supor que esse número fosse esse aqui, ó. 12 vezes 5, 60. Então 60. Dá para dividir 60 por 4? Dá para dividir. O resultado é 15. Dá para dividir 60 por 3? Sim, dá para dividir, o resultado é 20. E dá para dividir o 60 por 12? Dá para dividir porque é 5. Então, nesse caso, a gente consegue fazer a simplificação do 12 de cima com o 12 de baixo e não importa o que venha depois no DNA. Esse número também vai ser divisível por 12. Se o número for divisível por 4 e por 6, então ele tem que ser divisível por resultado de 4 vezes 6, que é 24. Então quase a mesma situação do anterior, aliás, só mudaram os números. Mas ele está me perguntando, se for divisível por 4, um determinado número, e se ele também for divisível por 6, será que necessariamente ele vai ter que ser divisível por 24? Então cuidado com as respostas rápidas que a gente já... Sim, não e tal, porque a gente pode cair em erro. Sempre a gente vai estudar o DNA dos números. Vamos ver. O número 4. Qual é o DNA do número 4? 2 vezes 2. O número 6. Qual é o DNA do número 6? É igual a 2 vezes 3. Então vamos ver o que acontece aqui. Eu vou ter uma divisão e o número vai ser divisível por 4. Então, se ele vai ser divisível por 4, esse 2 vezes 2 tem que aparecer. Para ele ser divisível por 4. E ele também é divisível por 6. Então, o que tem que aparecer aqui embaixo para ele ser divisível por 6? Um 2, pelo menos, e um 3. Acontece que eu já tenho 2 aqui, né? Então, eu só preciso acrescentar mais um 3 aqui. E aí ele fica divisível tanto pelo 4 como pelo 6. Para ser divisível por 4, eu elimino esse 2 vezes 2. E para ser divisível por 6, eu elimino esse 2 vezes 3. Então, qual é a garantia que nós temos que ele vai ser divisível por 24? Nenhuma. Eu só tenho a garantia aqui de que ele vai ser divisível por 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 3 dá 12. O 12 é a única certeza que eu tenho. O 24 não. Claro que pode acontecer, tá? Pode acontecer dele ser divisível por 24. Mas nós vamos criar aqui um exemplo que vai quebrar essa nossa história. Eu vou conseguir um número divisível por 4. Esse número também divisível por 6, mas ele não vai ser divisível por 24. O próprio 12. Veja que o 12 é divisível por 4. 4, 8, 12. 12 dividido por 4 dá 3. O 12 também é divisível por 6, né? Vai dar 2. Mas o 12 não é divisível por 24, como foi a proposta dele. Porque o 12 é exatamente 2 vezes 2 vezes 3. Na hora de cortar, o resultado vai ficar 1. Eu vou criar um outro número também, que vai ser divisível por 4, vai ser divisível por 6, mas não vai ser divisível por 24. Olha só. Isso aqui eu tenho que ter no meu número. É o mínimo que eu tenho que ter no meu número para que ele seja divisível por 4 e por 6 ao mesmo tempo. E se eu jogar um outro 3 aqui? O que vai acontecer? Vamos ver. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 3 dá 36. O 36, ele é divisível por 4? Sim, né? 36 dividido por 4 vai dar 9. O 36 é divisível por 6? Sim, né? Vai dar 6 a divisão. Mas o 36 é divisível por 24? Não. Então não fica garantida a divisão do 24. E aí, vocês devem estar meio assim, né? Mas como assim não é, né? O 24, qual seria o DNA do 24? Vamos fazer a brincadeirinha. Bom, o 24 é a mesma coisa que 6 vezes 4, que a gente já tinha visto lá no enunciado. Por sua vez, o 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3, e o 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Aí eu tenho que o meu 24 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a 3, vezes 3. Então, para garantir que o número seja divisível por 24, eu preciso que apareçam 3 2.
Se não aparecer esses três números 2, não vai dar para dividir por 24. Então não fica garantido, porque aqui eu não preciso colocar esses três números 2 aqui. Eu só preciso colocar 2 deles. Aí ele já fica divisível por 4 e já fica divisível por 6. Então, para ser divisível por 24, eu preciso de mais um 2 aqui. O número A não é divisível por 3. É possível que o número 2A seja divisível por 3? Então vamos analisar essa situação mais genérica. Eu não sei quem é esse número A. Eu só sei que ele não é divisível por 3. Então, no seu DNA, pode aparecer qualquer número primo, menos o número 3, certo? O fato de eu fazer 2 vezes A faz com que ele fique divisível por 3? Então vamos pensar aqui. Se esse meu número A, na hora de dividir por 3, eu não vou conseguir cortar um 3 dele com um 3 de baixo, porque ele não tem esse 3 no seu DNA, se eu acrescentar 2 vezes A, vai mudar alguma coisa? Não, ele vai continuar sem ter o número 3 no seu DNA. E, portanto, ele continua não sendo divisível por 3. Então, embora a gente não conheça o número A, mas sabendo que ele não é divisível por 3, o fato de eu fazer 2 vezes o A não o torna também divisível por 3. Inclusive, algumas pessoas gostam de provar com números, né? Isso aqui é uma prova genérica que já vale para qualquer número. Mas se você fizer um teste com números, você vai comprovar que não, realmente não. Por exemplo, o número 16. O número 16 não é divisível por 3, não está na tabuada do 3. Se eu multiplicar por 2, vai dar 32. O 32 continua não sendo divisível por 3. O número A é par. É verdade que 3 vezes o A tem que ser divisível por 6? Então vamos analisar essa situação agora. Tudo que eu sei do A é que ele é par. Só que os números pares, eles têm alguém especial no seu DNA. Quem seria esse alguém especial que está no DNA do número par? Todo número par é divisível por 2, não é verdade? Se todo número par é divisível por 2, isso é um sinal que no seu DNA tem que ter pelo menos um 2. Senão, ele não seria par. Então, nesse meu número A, o que eu sei sobre ele? No seu DNA, tem que ter um 2. Pelo menos. Tem que ter, pelo menos, um número 2. Senão, ele não seria par. Olha que legal, hein? Aqueles números que em seu DNA não tem nenhum 2, é sinal que ele é ímpar, ele não é par. Bom, então eu sei isso desse número A. Agora, a proposta é o seguinte, se eu fizer 3 vezes esse A, será que ele vai ficar divisível por 6? Então, o que acontece com o 6? Ó, então, esse 3 vezes A, ele é divisível pelo DNA do 6. O DNA do 6 é 2 vezes 3. Bom, aqui de cara a gente já pode simplificar o 3. E o 2, o que vai acontecer? Eu vou simplificar com aquele 2 que tem que ter no número A, porque ele é par. Então, é verdade sim. Esse número A sendo par, se você fizer 3 vezes esse número A, ele vai ficar divisível por 6. Vamos ver, por exemplo, o número 8. Ele é um número par. Ele é divisível por 2. Se você multiplicar ele por 3, ele vai ficar divisível por 6? Vamos lá. Então aqui vai ficar igual a 24. Olha lá, 24 está na tabuada do 6. Então é verdade. Aqui a gente comprovou que vale para qualquer número A. Tá? Isso aqui é apenas um teste, porque tem aquele estudante que ele quer comprovar com números, né? Mas os números só são apenas um exemplo. Aqui é a prova para todos. Outro conceito importante que ajuda a gente a entender a natureza dos números é quando os números são primos entre si. Vamos ler o que é isso. São dois números tais que, na composição de um, não aparecem primos iguais à decomposição do outro.
Então, olha só, primos entre si, não necessariamente os números que compõem são primos. Então, veja aqui um exemplo. Ó. 24 e 35 são primos entre si. O 24 não é número primo e o 35 também não. Mas eles são primos entre si, porque nós vamos analisar o DNA dos dois e vamos ver que não tem primos repetidos nos DNAs deles. Então, olha só, vamos fazer a brincadeirinha para o 24 e também para o 35. O 24 eu posso chamar de 3 vezes 8. O 3 já é um número primo aqui. O 8, por sua vez, 2 vezes 4. O 2 é primo, o 4 ainda não, mas o 4 é 2 vezes 2. Ou seja, o 24 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 elevado ao cubo vezes 3. E o 35? Bom, vamos lá. 35 é um número composto porque dá para fazer 5 vezes 7. 5 vezes 7 dá 35. Só que o 5 é primo e o 7 também é. Então esse é o DNA do número 35. 5 vezes 7. Agora repare, no DNA do 24 só tem os primos 2 e 3. No DNA do 35 tem os primos 5 e 7. Não tem primos repetidos aqui e lá. Então, nesses casos aí, os números são considerados números primos entre si. Um número A é divisível por P e também por Q. O número A é divisível pela multiplicação de P por Q, sabendo que P e Q são primos entre si? Bom, foi o que a gente acabou de ver, né? Se P e Q são primos entre si, significa que não tem primos iguais. O P, no DNA do P, não aparecem os mesmos primos que no DNA do Q. Só que o A, ele é divisível por P e o A também é divisível por Q. Ou seja, o A contém números primos que estão no P e ele também contém números primos que estão no Q. Só que esses primos não se repetem. Nós fizemos um exercício onde a gente viu que o número era divisível por 4 e por 6. E nós vimos que não dava para ser divisível por 24. Por quê? Porque 4 e 6 não são primos entre si. Eles têm o 2 em comum. Agora, nesse caso aqui, o P e o Q não tem nenhum primo em comum. Então, o A tem elementos de P e tem elementos de Q que eles não são o mesmo. Nesse caso, nós podemos garantir que o A é divisível pela multiplicação de P vezes Q. Tá? Porque não vai ter aquele problema do primo que vai estar em um e também vai estar em outro. O número P vezes A é divisível por Q, onde P e Q são primos entre si. A pergunta é, o número A sozinho é divisível por Q? Bom, vamos analisar então. Eu sei que a multiplicação de P vezes o A dá para dividir por Q. Mas eu também sei que P e Q são primos entre si. Então não tem nenhum elemento aqui, nenhum número no DNA do P que eu consiga cortar com o Q. Então, no P e Q é impossível. Agora, se ele me afirma que P vezes A é divisível por Q, então é porque o A contém os números primos que tem aqui no Q. Então, nesse caso, se o P não consigo fazer a simplificação com o Q, aqui no A eu vou achar esse número Q de alguma maneira, né? Se o número Q for 2 vezes 3, é porque o A vai ter o 2 vezes 3 lá dentro. Entendeu? Então a gente consegue fazer a simplificação de forma que o PA seja divisível pelo Q. Pessoal, no encontro passado, nós falamos sobre fenômenos periódicos. Como que a gente resolvia os fenômenos periódicos? A gente utilizava os restos das divisões. Então, no encontro passado está bem interessante e nós vamos fazer agora alguns exercícios que trabalham com restos de divisões. Então não deixe de assistir também o encontro passado para que você consiga resolver esses problemas aqui junto comigo. Então olha só o nível do exercício, hein? Prove que n elevado a 5 mais 4n é divisível por 5, qualquer que seja o n. Olha o que ele está falando, é muito sério, hein?
Ele está falando que você pode escolher o n que você quiser, só lembrando que a gente combinou no começo do encontro, que aqui a gente só está trabalhando com números naturais. Então, qualquer que seja o n que você colocar aí, o número que vai sair é divisível por 5. O primeiro impulso, né, da gente é pegar um n qualquer e fazer o teste, né? Porque você vai falar assim, se eu jogar um n aí e já não for divisível por 5, eu já provei que não é. Eu dei um contra-exemplo e acabou a história. Então vamos supor, vamos pegar o n, não vamos pegar o n muito alto, porque aqui é elevado a 5. Vamos pegar o n elevado a 3. Será que 3 elevado a 5 mais 4 vezes 3 vai sair um número aqui divisível por 5? Quando que o número é divisível por 5? É só olhar o último número. Se terminar com 0 ou se terminar com 5, ele é divisível por 5. Então vamos ver. Quanto que dá 3 elevado a 5? 3 elevado a 4 dá 81. 81 vezes 3 vai dar 243. Que eu vou ter que somar com 4 vezes 3, que dá 12. Aí 243 mais 12, já dá para ver que vai terminar em 5. Né? 3 mais 2 dá 5, 4 mais 1 dá 5, e aqui 2. 255, que é um número divisível por 5. Só que ele quer que a gente prove. Não adianta eu colocar um exemplo que deu certo e falar, realmente está provado, esquece, pode ir para a próxima porque está provado. Não, não está provado. Né? Mesmo que você colocasse 1000 exemplos, você vai lá, compra um caderno e começa a colocar um monte de n. Colocou 1000 exemplos, todos deram certo. Mas você não provou porque os números são infinitos. Então pode ter um número lá muito grande que não seja divisível por 5 e aí já quebra todo o teu esforço. Então quando a gente vai provar na matemática, a gente usa argumentos lógicos para não deixar dúvidas. E aí nós vamos recordar um pouquinho no encontro passado. Quando eu divido um número por 5, quais são os possíveis restos? Os restos da divisão por 5. Eu só posso ter 0, que é quando ele é divisível, ele deixa resto 0. 1, 2, 3 e 4. Esses são todos os possíveis restos na divisão por 5. Então vamos começar a trabalhar com a nossa expressão. n elevado a 5 mais 4n é uma expressão algébrica onde o n está se repetindo. Significa que eu posso colocar o n em evidência se eu quiser. Então coloco o n, abre parênteses. Esse primeiro n elevado a 5, um deles entrou em evidência. Então aqui dentro ficou n elevado a 4. Sinal de mais. 4n. O n entrou em evidência, só sobrou o 4. Fecha. Por que a gente fez isso? Isso aqui agora é uma multiplicação. Se você quiser saber se acertou nessa de colocar o n em evidência, você fazendo a distributiva tem que voltar a ser o que era. Então, n vezes n elevado a 4 dá n elevado a 5. n vezes 4 dá 4n. Então aqui está tudo certo. E por que eu coloquei em evidência? Porque agora nós temos uma multiplicação. Este n está multiplicando com o n mais n ao quadrado mais 4. Então, quando que esse número vai ser divisível por 5? Ou o n tem que ser divisível por 5, ou n ao quadrado mais 4 tem que ser divisível por 5. Ou quem sabe até os dois. Tá? Se os dois forem divisíveis por 5, também o número vai ser divisível por 5. Mas quem é esse n? Pode ser qualquer número. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com os restos. Então por isso que eu insisto. Se você perdeu o último encontro, é legal assistir porque você vai ver que eu não preciso trabalhar com um número. Eu posso simplesmente trabalhar com o resto. E trabalhar com o resto vai ser bom porque eu atinjo os infinitos números. Porque qualquer número que você pegar, ele vai deixar um desses 5 restos aqui na divisão por 5. Certo? Então eu consigo fazer em 5 casos a prova de que qualquer número vai ser divisível por 5 quando a expressão é essa. Então olha só, começando pelo zero. Tá? Se eu tenho o n deixando 0 na divisão por 5, já é sinal que ele é exato. Né? Eu não preciso nem saber o que está lá dentro.
Se o resto é zero, eu vou ter lá 0 vezes, e lá dentro vai ficar 0 elevado a 4 mais 4. Aí lá dentro eu não vou conseguir essa divisão, ó. Vai ficar 0 vezes 0 elevado a 4 dá 0, e aqui vai dar 4. Esse número aqui deixa o resto 4 na divisão por 5. Porém, o n não. O n é divisível por 5. Então, como eu disse, basta que um desses dois seja divisível por 5, que o número inteiro vai ser. Então, para o resto 0 já está confirmado. Vamos para o resto 1. Então, todos os infinitos números que deixam o resto 1 na divisão por 5. Esse n aqui de fora vai assumir o valor 1. O 1 não é divisível por 5. Isso significa que agora esse n elevado a 4 mais 4 vai ter que ser divisível por 5. Então aqui vai ficar 1 elevado a 4 mais 4. Isso aqui vai ficar 1 vezes, aqui dentro, 1 elevado a 4 dá 1, que eu vou somar com 4. Então vai ficar 1 vezes 5. Ou seja, o 1 não é divisível por 5, porém o 5 é. Então o número todo também é divisível por 5. Então já provamos para todo mundo que deixa resto 0 na divisão por 5 e também pelos infinitos números que deixam resto 1 na divisão por 5. Agora vamos analisar todos os infinitos números que deixam resto 2 na divisão por 5. Então R igual a 2. Aqui fora vai ficar 2, que não é divisível por 5. Então aqui dentro necessariamente a gente vai ter que achar um número divisível por 5. 2 elevado a 4 mais 4. Duas vezes. Aqui vai dar 16, que eu vou somar com 4. Então vai ficar 2 vezes 20. Ou seja, o 20 ele é divisível por 5. Então, para os infinitos números que deixam resto 2 na divisão por 5, nós também já provamos que a expressão é válida. Resto 3. Olha, está acabando, hein? Nós estamos falando de infinitos números só utilizando os restos deles na divisão por 5. Bom, aqui fora é 3, lá dentro 3 elevado a 4 mais 4. Aqui fora não está sendo divisível por 5, mas lá dentro vai ter que ser. 3 vezes 81 mais 4, epa! 3 vezes 85. Para o resto 3 também pode riscar, né? 85 é divisível por 5. Eu vou apagar aqui e a gente já volta para analisar o resto 4. Voltamos, né? Rapidinho, né? Então aqui, resto 4. Aqui é o seguinte. 4 vezes 4 elevado a 4 mais 4. 4 elevado a 4 é a mesma coisa que 16 vezes 16, que vai dar 256. Que eu ainda vou somar com o 4. Ou seja, aqui vai ficar 4 vezes 260. 260 é divisível por 5, certo? Então, os últimos infinitos que faltavam a gente já provou. De forma que n elevado a 5 mais 4n é divisível por 5, seja qual for o número. Agora a prova é diferente. Ó. Prove que n ao quadrado mais 1 não é divisível por 3, qualquer que seja o inteiro n. Aí eu vou dar um chute aí que de repente saiu um múltiplo de 3, aí eu nem preciso provar. Vamos lá. Vou jogar um 3 aí. 3 ao quadrado mais 1. Vamos ver se não vai dar divisível por 3. Aqui vai dar 9, mais 1, deu 10. Ih, é verdade, hein? Chutei um 3 ali, não deu. Mas é porque eu chutei o 3. Onde está o 4? 4 ao quadrado mais 1 vai dar 16 mais 1. E aí deu 17. Ih, parece que não, né? Mas como é que eu faço para provar para os infinitos números que essa expressão não é divisível por 3 nunca? Então, mais uma vez, nós vamos utilizar os restos, porque os restos vão englobar esses infinitos números. Quais são os restos possíveis quando a gente divide um número por 3? Eu tenho resto 0, resto 1 e resto 2. Então, em 3 passos, eu vou atingir todos os infinitos números. Aqueles que deixam resto 0, vamos ver. Para resto 0, eu tenho que 0 elevado ao quadrado mais 1
vai ser igual a 1. Porque 0 ao quadrado dá 0, 0 mais 1 dá 1, e 1 não é divisível por 3. Beleza. Toda essa turma aí que deixa resto 0 na divisão por 3 já foi embora. Resto 1. Vamos lá. Então, 1 elevado ao quadrado mais 1 vai dar 2. Ixi, olha lá. Então, todos os números que deixam resto 1 na divisão por 3 não vão ser divisíveis, porque na verdade vão deixar resto 2 no final. E aqueles números que deixam resto 2 na divisão por 3? Vamos ver. 2 elevado ao quadrado mais 1 vai ficar 4 mais 1, 5. Então, nem o número 1, nem o número 2, nem o número 5 são divisíveis por 3. De forma que nenhum dos infinitos n's que a gente substitua aqui também não serão divisíveis por 3. Então hoje nós fizemos um breve estudo sobre os números que vai ser muito útil para a gente nos futuros encontros. Quando nós trabalharmos problemas da UBMAP que envolvem números, este encontro aqui vai ser bem rico, bem produtivo. Professor Marcelo deixa um forte abraço para vocês e até o próximo encontro.